aqui, ó. Nas primeiras rodadas, valorizar ou mitar. Eu costumo dizer que o Cartola, ele não ele é uma maratona, cara. Ele tem 38 rodadas. Agora a gente entra um pouquinho na Liga Clássica. Ele tem 38 rodadas. Então tá escrito aqui. Opa, aqui. Tô tentando achar. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Uma rodada não significa uma nada. É uma maratona e não 100 metros rasos. E é exatamente isso. Sem querer, a gente... E é exatamente isso. Tipo assim, não adianta você querer mitar. Agora, com relação à Liga Clássica, tá? Ah, quero sair na frente, tal. Melhor mitar nas primeiras para sair na frente. Não adianta, cara. Não adianta, você vai morrer, vai chegar na metade do campeonato, você não vai ter fôlego. Não vai ter fôlego para chegar até a 38ª. Então, nas primeiras rodadas, valorizar ou mitar. O que você faz, Edu, com as suas ligas de tiro curto, tendo que valorizar também nas primeiras rodadas? Deixa eu falar da clássica primeiro. Eu acho que, para mim, essa questão de mitar ou valorizar é muito da questão de o risco. Se olhar qual que é o risco, qual que é o pior caso de um e qual que é o pior caso do outro. Se você focar em valorizar, qual que é o pior caso que pode acontecer? Os jogadores tipo caros e tal mitarem na primeira rodada e você ficar uns pontos para trás. Ou seja, você prejudicou, só que você tem 37 rodadas ainda, 36 rodadas para frente. Ou seja, basicamente você prejudicou uma rodada. Beleza, esse é o pior caso. E se for o contrário, qual que é o pior caso? Se eu pegar e escalar para mitar e der errado. Significa que eu vou ter muito menos cartoletas que todas as outras pessoas vão ter um monte de cartoleta. E eu vou ter dificuldade para escalar todo mundo depois. Ou seja, em um caso eu ferro uma rodada, no outro caso eu ferro o campeonato inteiro. Se der errado, o campeonato inteiro foi pro saco. Foi pro saco, porque você não é que tipo, eu fui mal nessa primeira rodada, eu tentei imitar e desvalorizei, ou valorizei muito pouco. Mas aí agora na próxima eu vou ter que... Cara, não existe mais Tem gente que vai muito mal na primeira rodada, muito mal mesmo na pontuação da primeira rodada, mas quando você vai ver, o cara valorizou 16, 17, 20 cartoletas, ou seja, foi melhor que muita gente. As pessoas não têm noção que a primeira rodada não é igual às outras. Na primeira rodada, você vai valorizar 6, 7 vezes mais do que nas outras rodadas. A primeira, a segunda e a terceira, na verdade, né? A primeira sim, a segunda tem uma continha diferente. A primeira e a segunda é muito pesado. A terceira começa a equilibrar um pouquinho, aí na quarta é o que a gente... Na quarta em diante vai que vai, é isso aí. A segunda é muito pesado. É muito pesado. O que você valoriza em uma na primeira rodada, talvez você vai ter que gastar 10 rodadas para valorizar depois. É isso aí. Isso não volta. Isso não volta. Vocês lembram, tipo assim, indo no prático, vamos supor, o Marinho começou custando 5 cartoletas, né? Ele ganhou o bom e barato do ano passado. 5 cartoletas. Cada rodada ele valorizava 2, 3, assim, ó. E depois, lá no final, ele valorizava, tipo, 0 ponto tarará, entendeu? Muito pouquinho, assim, ele valorizava. Então, tem que aproveitar agora, cara. Não quero saber, não vale a pena, não sei o quê. Vai. Tem gente que fala assim, Carol, por que você está falando de valorização na 30ª rodada? Porque eu ainda recebo mensagem na 30ª e fala, Carol, pelo amor de Deus, eu tenho 90 cartoletas, como que eu escalo? Milagre, né? Quando chega lá na 30ª rodada com 90 cartoletas, eu falo assim, faz outro, quando você vai começar pelo menos com 100. Você entendeu? Que teve uma pergunta aqui, como que você faz tantos times no Cartola? Cara, para cada time precisa de um e-mail diferente, um cadastro diferente, tá? Então é isso. Quem quer ter mais de um time tem que cadastrar vários e-mails aí. Agora vamos falar do tiro curto, né? Que foi a pergunta que você fez mesmo. Tiro curto é o que acontece. Para mim, acaba tendo uma grande oportunidade aí. Porque que acontece? Todo mundo está falando de valorização. Todos os influenciadores estão falando de valorização. Todas as indicações por aí vão estar falando de jogadores para valorizar. Então, seu mundo inteiro ao redor vai estar com a influência de valorização. Então, vai estar todo mundo olhando para determinados jogadores para valorizar. E para mim, toda vez que tem algo desse tipo, surge uma oportunidade. Claro. Toda crise surge uma oportunidade. Claro. Então, aí, na primeira, acaba sendo uma baita diferença, porque você pode colocar vários jogadores que são bons como diferencial.
Exato. E esse ano a gente tem jogador muito caro, mas é que a galera tem mania de ficar olhando muito em cima ali dos os mais caros, né? Não ir para baixo. A gente tem jogadores bons custando pouco. Tipo, o Viseu, por exemplo, está custando 5 cartoletas. O Yuri Alberto está custando 6 cartoletas. Então, assim, esses que eu lembro de cabeça. Mas tem jogador bom custando pouco, que dá para fazer um diferencial e aí se dá bem na parte do tiro curto e se bobear ainda valorizar, porque eles custam pouco, né? Precisa de Exatamente. pouquinho para valorizar. Exatamente. Então, eu acho que tem duas opções para a galera. Ou não joga as primeiras rodadas e só valoriza. Vamos supor, eu quero ter um time, eu quero jogar com um time de tiro curto. Você pode ou não jogar a primeira rodada, as primeiras rodadas e só valorizar os times e depois começar a jogar, ou pode fazer o seguinte, cria dois times. Um você joga essas primeiras rodadas e no outro você valoriza. Quando chegar na terceira, quarta rodada, você abandona um e vai com o outro, ou deixa o outro valorizando. É isso. Tô Basicamente é falando, isso. E o dobro de Galhardo também não tá caro. Você tá louco, André? O Galhardo tá 15 15, né? cartoletas. Para a primeira rodada é caríssimo. É bem caro. É bem caro. Você faz uma. Eu tenho uma média, eu falei isso na live com o professor e com o Casão. Você faz uma média de cartoletas, Edu? Tipo assim, eu vou gastar até X cartoletas na primeira rodada? Na primeira, eu tento não passar de 80. Ah, isso aí. Eu ia falar 80, eu falo sempre 80, 85, assim, chorado, mas Assim, assim. lógico que pode aparecer e tudo mais, mas quando eu penso assim numa base de um time, eu falo, pô, 80 cartoletas tá legal, eu acho. Eu faço uma média de 5 a 7 cartoletas no máximo cada jogador. E aí, por exemplo, eu faço muita questão, vou dar o exemplo do Arana, tá? Eu faço muita questão de colocar o Guilherme Arana, que está custando 9 cartoletas. E aí eu sei que o meu outro lateral vai ter que custar uns 4, porque aí 9 mais 4, 13, 6,50, tipo, tá na média ali do que eu ia gastar com os laterais, entendeu? Então, é mais Eu ou menos isso que eu acho que ter faço. essa meta aí dá uma ajudada. Acho que dá uma ajudada para saber o que tá fazendo. Né? Porque senão você vai pensando de jogador em jogador, aí acaba ficando complicado. Porque você pensa, não vou colocar cara, tá, mas o Arana é 9, tudo bem. Ah, mas o Moisés é 8. Pô, mas 8 precisa de tanto para valorizar. Dá. Esse é um erro, esse é um dos erros mais comuns que eu vejo. As pessoas se atrelarem muito a quanto o jogador precisa para valorizar. Esse, esse é um detalhe que tem que tomar muito Mas cuidado. isso você diz, Esse é mas isso você diz referência no campeonato inteiro ou você diz nas primeiras rodadas? nas primeiras, porque eu quero o seguinte: vamos supor, eu quero colocar o Nath. Vamos supor, sei lá quantas cartoletas ele tem, tal. Aí ele precisa de, sei lá, 4,5, 4,5 para valorizar. Que as pessoas, o que um monte de gente faz? Ah, 4,5, mano, ele vai fazer 4,5. Então vou pôr porque aí ele vai valorizar. Mas tudo bem, aí entra de novo. Você só tem uma primeira rodada. Então não é que você tá escalando seu time para que todos os seus jogadores valorizem. Não adianta todos os seus jogadores valorizarem 0,1. Não adianta nada. Você tem que fazer o máximo para o seu time valorizar o máximo possível. É Então, tipo assim, ó, meu jogador precisa de 3 para valorizar. E aí o cara vai lá e faz 10 pontos. Aí sim. sim, exatamente. Aí, por exemplo, só que aí, o que é melhor que um cara que precisa de 3 e faz 10? É um cara que precisa de uma e faz 10. Você está tentando Eu só valorizar preciso, o eu vou máximo fazer uma possível. observação, Edu, que tem, acho que é Madara, eu acho, no seu nome, não sei como se pronuncia. Ele já escreveu várias vezes. Saravia é uma boa, Saravia é uma boa. Gente, o intuito daqui hoje é a gente ensinar algumas táticas para vocês começarem o campeonato bem. É óbvio que o Saravia é uma boa, entendeu? Mas tem 30 dias ainda para o Cartola para o mercado fechar. Então, se eu falar para vocês hoje assim, coloca o Benítez, entendeu? Aí você vai ficar com isso na cabeça e tal, e aí tem 30 dias para acontecer alguma coisa com o Benítez. E outra coisa, os times jogam diferente o campeonato estadual do que o campeonato brasileiro, tá? Tem muito time que vai muito bem no estadual, chega no brasileiro, não vai bem. Tem muito jogador especificamente. Eu vou dar um exemplo do Santos. O Santos não tá dando para aliviar ninguém. Mas o Jean Mota, no Campeonato Paulista, é um.
Parece que ele liga, ele só sabe jogar no Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro ele não faz nada. Entendeu? Ultimamente ele não tá fazendo nada nunca, mas assim, no Campeonato Paulista ele joga um pouco melhor. E é isso, tipo assim, a gente tá vendo. Ontem eu até brinquei, falei, será que o Fred vai iludir a gente de novo? Porque o Fred tá jogando pra caçamba no Fluminense agora. Tipo, ele tá fazendo muita coisa. A gente não pode ficar com essa visão assim, então calma, né? Até um exemplo, por exemplo, um mês atrás, a gente tava falando bem do Fred? Não tava. Não tava, claro que Agora não. tá. Quem disse que daqui a um mês vai estar? Quem disse que daqui a um mês o Fred vai ser titular? Quem disse que daqui a um mês o Fluminense vai jogar com o time titular? É isso. Mas é exatamente isso. Então, não adianta agora a gente ficar fazendo live, ficar fazendo vídeo de escalação, ficar não sei o que, vai trocar várias vezes. Tem time que vai trocar de técnico, tem time que ainda está contratando, mandando embora, encerrando o contrato. 30 dias, gente, é muita coisa. Então, não adianta a gente ficar focando. O Marinho, quanto que ele precisa para valorizar? Mais de 10. Mais de 10, eu nem sei quanto que é exatamente, mas se ele está custando 20 e tantos, já é mais de 10 que ele precisa para valorizar. Se ele valorizar, é o que o Edu falou, vai valorizar o quê? 0,3, 0,4? Tipo, não vale a pena. Agora, aí você pega, se colocarem, se for um jogo bom, com quem que o Santos joga que eu já esqueci na primeira rodada? Bahia. Bahia. Vai pegar o Bahia fora de casa. É um exemplo, tá? Pega o Ângelo Gabriel, que é um menino de 16 anos. Eu nem sei quanto ele tá custando. Deve estar custando 4 cartoletas. Tipo, entendeu? Então, se a fase do menino aí voltar, é muito melhor. E você quer apostar no Santos, é muito melhor se colocar o Ângelo Gabriel do que o Marinho. Você vai ganhar mais dinheiro com ele. E é isso que importa. É isso que a gente tá falando no começo. No começo, vale a pena você valorizar. Falei errado, Edu? Você concorda? Não, concordo demais, porque querendo ou não, quando a gente fala especificamente do Marinho, o Marinho, para mim, ele pode manter o nível de pontuação básica, por exemplo. Pode, aí eu acho que dá para manter. Se vai ou não, não sei, mas eu acho que dá para manter. Mas para pensar como o nível de pontuação total que ele estava tendo, ele estava fazendo muitos gols e mutas assistências. Isso aí. Ele estava fazendo num nível de melhor jogador da história do Cartola. Ele estava fazendo nesse nível. E por que a gente vai achar que agora o Marinho vai fazer nesse nível e o Santos, tipo, não é o melhor time do campeonato? Não? Por que a gente acha que o Marinho vai continuar fazendo tanto tempo esse nível extraordinário, absurdo? É muito difícil manter esse número de gols, esse número de assistências. Até porque a gente não está falando de um time, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo não dá para as pessoas ficarem assim, vamos marcar só o Gabigol e já era. Vamos marcação dupla no Gabigol, aí você deixa a Arrascaeta sozinho. Não. Agora, e no Santos? O Santos é difícil. O Santos trocando de técnico. O Santos trocando de técnico tá sem Soteldo, Pituca e Lucas Veríssimo. Aí sem o Pituca, entrou o Sandri, que tinha as mesmas características, machucou. Exatamente. Então é muito difícil, porque querendo ou não, mesmo que o Marinho esteja muito bem, as pessoas vão olhar mais, vão se preocupar mais com a marcação dele. E eu acho que a melhor coisa que o Soteldo fazia, na verdade, no Santos, era dividir um pouco a atenção da defesa com o Marinho. Eu acho que era o maior benefício que ele tinha. Porque o Soteldo não era um cara que participava de muitos gols, não, assim mesmo. Não era, nunca foi. Nunca foi. A gente ficava com eu já falava na temporada passada, né? Quando ele virou atacante, todo mundo, vou pôr Soteldo, não sei o que. Eu falei, o Soteldo, a média dele tinha sido... O Soteldo é o maior marqueteiro da face da terra, que enganou um monte de santista, enganou um monte de cartoleiro, que eles ficavam, o Soteldo, o cara ia lá e fazia 3 pontos. Tipo, eu fui olhar a média do Soteldo no ano anterior, que todo mundo tava falando Soteldo, mitei com Soteldo e tudo mais. Você olhava, a média dele era tipo 3 pontos, super baixa. Tinham trocentos atacantes com mais pontos que ele. Só que o que tinha? O afeto. Porque o Soteldo mitou na rodada que as pessoas esperavam que fosse mitar. Na rodada que escalou, mitou. Tipo, Goiás. Aí o cara ia lá, fazia 10 pontos, 15 pontos. Viu, Carol? Você falou que o Soteldo mitou. Tá bom, mas quantas rodadas ele mitou? Tipo, não dá, entendeu? Para levar em consideração. Eu acho que a maior característica que mais ajudava o Soteldo ajudava o Santos era justamente dividir a marcação do Marinho. Porque, querendo ou não, o Soteldo é um cara que você tem que marcar. Porque é um cara do drible e tudo mais. É difícil marcar ele.
Não adianta você colocar um cara só. Você tem que ter um cara na sobra porque ele é muito bom no drible. Só que se mais pessoas têm que marcar o Soteldo, significa mais espaço para o Marinho. E isso ajuda. E agora não tem mais. E agora não vai ter mais ainda.